Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Leitura Gabo. E no vídeo de hoje eu não posso deixar de destacar que, tipo, eu tô muito impressionada com essa minha blusa de gatinho, eu adoro essa minha blusa, então, tipo, eu acho que ela vai causar um impacto muito legal e bacana no vídeo. Se vocês gostarem, comentem aí, porque eu acho que ficou muito bacana. É muito difícil, é muito raro eu gravar vídeos com camisetas, assim, enfim, eu me sinto um pouco estranha. Mas é uma coisa minha, mas tipo... Enfim, vamos ao que interessa. Esse vídeo é um vídeo um pouco tardio, porque eu deveria ter gravado ele no final de dezembro de 2024, mas ele vai ficar como sugestão agora para 2025, porque talvez ele ajude vocês, tá? É um vídeo que eu pensei em gravar falando sobre 2 dicas de leitura dos melhores livros que eu li em 2024. Lembrando que eu tenho consumido pouca literatura, infelizmente, porque meu tempo tá um pouco curto, né? Eu tenho estudado bastante. Então, como eu perco tempo não, mas eu acabo tendo um desgaste bastante efetuando leituras de estudo e meu tempo tem estado um pouco reduzido. Infelizmente, eu estou conseguindo consumir pouca literatura. Mas o que tem me ajudado bastante, fica de dica para vocês, né? Que eu tenho uma meta anual de ler no mínimo 12 livros por ano. O que tem me ajudado bastante é consumir bastante poesias e contos no Kindle, né? Então, se você quer retomar o hábito da leitura, tem pouco tempo para ler, eu acho que é uma coisa interessante, né? Ler algum conto, alguma poesia, se você gosta, né? Tem vários e-books gratuitos no Kindle, né? E acho que é uma experiência bacana para quem quer retomar a leitura e não quer começar com um livrão, um calhamaço grande, né? Então, as minhas 2 dicas de leitura, infelizmente, consumi pouca literatura de mulheres em 2024, então é uma coisa que eu estou tentando quebrar agora em 2025. Foram os livros que eu li em 2024, que talvez fiquem de sugestão para 2025 vocês lerem. Mas, felizmente, um dos escritores é um escritor brasileiro, né? Então, esses foram os 2 livros que mais me marcaram em 2024, que é Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, que é um escritor gaúcho, não, é um escritor brasileiro, né? Eu falo gaúcho porque ele mora aqui em Porto Alegre, mas ele não é gaúcho, né? Ele é carioca, né? Inclusive, tipo, nos livros dele, os livros dele eu acho muito bacana. Eu só li 2 livros dele até hoje, né? Eu falo, tipo, como se eu tivesse consumido toda a literatura do Jefferson Tenório. Mas eu acho que depois que quando a gente lê quando a gente lê um livro e a gente se identifica com a forma como o escritor escreve, e a gente, principalmente os livros do Jefferson Tenório, eu me identifico por quê? Porque os cenários deles sempre são o fundo das ruas aqui de Porto Alegre, que é a minha cidade. Sempre ele passa por ruas que eu caminho aqui em Porto Alegre, por lugares que eu vou em Porto Alegre, então eu me sinto muito próxima desse autor, porque ele relata muitos bairros, né, periféricos, inclusive bairros próximos aos meus, que eu ando, os ônibus que eu já peguei aqui em Porto Alegre, então eu me sinto muito próxima do Jefferson Tenório, porque ele retrata muito a minha cidade e ele também traz retratos do Rio de Janeiro. Eu não conheço o Rio de Janeiro, mas por ele retratar e trazer um retrato tão fidedigno de alguns bairros de Porto Alegre, tanto bairros de classe média alta, quanto bairros assim da periferia, isso faz com que eu me identifique, principalmente nesse livro, tá? Nesse livro ele traz um retrato de um bairro que fica aqui na zona sul de Porto Alegre, que é a Coab, e eu estudei bem próxima desse bairro, né? Eu estudei na Cavalhada, né? E eu tinha vários colegas meus que moravam ali na Coab. Então eu me senti não só próxima, né? Porque eu conheço a região, né? Andei pela região. Já peguei também o mesmo ônibus que ele retrata aqui, eu já peguei esses ônibus que ele retrata aqui no livro. Eu me senti muito próxima e também porque a forma como o Jefferson Tenório escreve é uma forma muito profunda, muito poética, para mim é uma forma muito leve e ele sempre aborda as questões raciais, as questões de desigualdade social presentes na nossa cidade, mas é de uma forma assim que não tem como tu não te emocionar, sabe? Ele retrata a pobreza, a desigualdade, a falta de acesso às pessoas a condições mais dignas de trabalho nesse livro, a violência também sofrida, sabe? Eu não quero dar muito spoiler dessa leitura, mas é um livro, assim, que pra mim me marcou bastante. Eu comecei a ler esse livro no ônibus, aqui em Porto Alegre, né, pra vocês verem como a minha rotina tá pesada.
Eu comecei a ler no ônibus e no primeiro dia que eu li no ônibus eu já li 20 páginas, no segundo dia eu já tinha lido 40 páginas, eu já tava em 50 páginas, quando vê, eu já tava na metade do livro e daí eu cheguei em casa, não me aguentei, eu tive que ler até tarde da noite porque é um livro muito bom. E tem umas partes muito fortes aqui desse livro. Lembrando também que ele não só retrata Porto Alegre, né? Ele traz um breve retrato de Viamão também, né? Pra quem é de Viamão. Aqui no Rio Grande do Sul. Viamão é uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, tá? Que fica basicamente do lado de Porto Alegre, tá? Então, pro pessoal que é de Viamão e nos segue aqui no canal do YouTube, então, bem interessante. Acho que trazer isso aqui pra vocês. Esse foi um dos melhores livros que eu li em 2024. Foi um livro que eu ganhei de presente da professora Vânia, que é uma professora minha da faculdade. Eu fui lá dar uma palestra lá na faculdade e ganhei esse livro de presente. Foi um dos melhores presentes que, sem sombra de dúvida, eu ganhei. Sério, fiquei muito feliz. E que bom que a professora me deu esse livro. E que bom que eu peguei ele da estante, porque eu tô com vários livros pra ler na estante e não li. Foi um dos melhores livros que eu li. E o outro livro que eu peguei é um livro do Afonso Cruz, que é esse aqui, ó. Que vocês podem ver, ele tá bem velhinho, porque ele é de sebo, tá? É um dos primeiros livros que o Afonso Cruz escreveu, né? Pra quem não sabe, o Afonso Cruz é um escritor português, né? Que tem lançado muitos livros. Foi o segundo livro que eu li do Afonso Cruz, porque tem um livro que eu ganhei de presente, que até tá aqui em cima, aqui no meu nicho, eu vou mostrar pra vocês, que eu parei de ler, ó. Que é esse aqui, ó. Esse aqui eu ganhei do Diego, ó. Que é A Boneca de Koroshka. Tem esse aqui, ó, do Afonso Cruz. Eu parei de ler esse livro também, mas é um livro muito bom. Eu tenho gostado muito dos livros do Afonso Cruz. Pra mim, o Afonso Cruz, ele escreve de uma forma muito fluida, muito fácil de ler. Minto, esse aqui foi o segundo livro que eu li do Afonso Cruz, mas eu já li 3 livros do Afonso Cruz. Mais esse livro aqui que eu ganhei do Diego e parei de ler, então... Enfim, o Afonso Cruz está se tornando um dos meus escritores favoritos. Ele escreve, na minha opinião, ele escreve de uma forma muito fluida, muito fácil de ler, muito acessível. E esse livro aqui era um livro que eu tinha muita curiosidade de ler, e eu só encontrei ele em sebo. Eu até mandei uma mensagem para Dubliense pedindo para eles fazerem uma reedição desse livro, só que porque a primeira edição foi pela editora Leia, não foi pela Dubliense, né? Porque, para quem não sabe, a Dubliense é responsável por fazer a edição dos livros do Afonso Cruz aqui no Brasil. Mas daí o pessoal da Dubliense me deu uma explicação lá, todo bem complexa, assim, falando que no momento, né, este livro aqui não estava disponível para edição, por questões de editor, etc, etc. E eu acho uma pena, porque é um dos primeiros livros do Afonso Cruz, ele ganhou prêmios até, e foi um dos livros... E, gente, olha só para vocês terem uma noção, eu comprei pela Amazon num sebo, ele tá até pintado, tá? O livro, mas esse livro eu com certeza nunca vou dar pra ninguém, porque ele me marcou de forma muito profunda, assim, sabe? É um livro, assim, que eu comecei a ler e eu não parava de ler, e eu me emocionei com ele, e primeiro que o próprio título dele, que é Os Livros que Devoravam o Meu Pai, era uma coisa que já me chamava muito a atenção. Então, quando eu comecei a ler, eu não parei mais de ler. Eu jamais vou doar esse livro, ele vai ser pra sempre meu, é um livro que eu quero que, se um dia eu tiver filho, eu quero que meus filhos leiam. E é um livro, assim, muito perfeito, eu super recomendo que vocês leiam esse livro, pra quem quer começar a ler a literatura do Afonso Cruz. Eu acho que ele foge um pouco, não foge da literatura fluida, que são os livros do Afonso Cruz, mas ele foge um pouco da forma dos últimos livros que pelo menos eu li do Afonso Cruz. Porque eu li Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, e li O Vício dos Livros, do Afonso Cruz. Mas esse aqui, ele foge um pouquinho, a redação é a mesma, na minha opinião, fluida, mas como é uma história, né, porque como os Vício nos Livros é um relato do Afonso Cruz falando da experiência dele como leitor. E Vamos Comprar um Poeta é uma história, mas ela tem toda uma história com uma crítica por trás. Esse livro não, esse livro ele literalmente é uma história, né, com personagens e tal, tem toda uma questão por trás, que eu não vou entrar muito em detalhes, senão vai ter muito spoiler, e depois eu vou gravar um vídeo sobre esse livro e sobre este livro aqui. Então,
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essas são as minhas 2 dicas dos melhores livros que eu li em 2024. Foi Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, da editora Companhia das Letras, e Os Livros que Devoravam Meu Pai, do Afonso Cruz. Se vocês já conhecem algum desses livros, comentem aí o que vocês acharam, se vocês já leram, se gostaram, o que não gostaram. Se vocês assistiram esse vídeo e forem ler esse livro, depois voltem aqui e comentem o que vocês acharam pra gente ter um debate sobre isso. E eu queria pedir, por favor, que vocês não esqueçam de se inscrever no nosso canal. A gente quer bater uma meta de tentar chegar a 1000 inscritos no canal, então divulguem esse vídeo para os amigos de vocês que gostam de canal de literatura e de dicas de leitura. E até a próxima, gente!